Fala, meus caçadores de dividendos favoritos, vocês estão bem? Eu sou o Álvaro Vinícius, seja muito bem-vindo ao canal Investindo aos 30. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é sempre uma polêmica danada, que é empresas de dividendos versus empresas de crescimento. Quais você tem que ter na sua carteira, né? Eu recebo diversas perguntas assim no Instagram, Facebook, o pessoal sempre falando, Álvaro, o que eu tenho que montar minha carteira? É empresa de dividendos, é empresa de crescimento? Eu estou muito nessa dúvida aí. E aí, eu gosto sempre de trazer algum estudo, alguma coisa aqui para poder pautar as coisas que eu falo, né? Muitas vezes a gente dá muito, nós damos opinião, eu dou muito minha opinião nas coisas, mas às vezes é uma opinião não baseada em fatos, em realidade. Mas graças a Deus nós temos uma comunidade aí do Investidores Buy and Hold no grupo do Facebook, onde tem mentes bastante geniosas ali. E uma delas é o nosso querido colega Richard, que ele tem esse site aqui, vou deixar o link na descrição, é o Melstone Investidor, tá? Onde ele faz alguns estudos ali do método Buy and Hold. E ele fez um estudo muito legal sobre empresas de crescimento e empresas de dividendos. E depois que eu li o estudo, eu falei, cara, faz muito sentido e exatamente da forma que eu trato meus investimentos. E aí eu quero trazer nesse vídeo o estudo dele e depois falar um pouco do que eu penso. A conclusão dele é bem parecida com a minha conclusão referente a isso, tá? Já pedi para você deixar o seu like aí, né? Então deixa o seu like. Quando você deixa o like, você ajuda muito o canal a continuar crescendo. Eu sei que é chato ficar pedindo isso, eu não gosto. Nos primeiros vídeos vocês vão ver que eu não pedia, mas faz uma diferença gigante para nossa mensagem chegar a mais pessoas aí, o canal continuar crescendo, tá? Comente se você concorda com a conclusão, se você gosta mais de empresas de dividendos, de crescimento, se você gosta de equilibrar, o que você gosta de fazer na sua carteira. E se inscreva se ainda não for inscrito, tá bom? Bom, vamos lá. Então, falar um pouquinho sobre o estudo do Richard aqui, qual que foi o objetivo. O objetivo desse estudo foi comparar o desempenho de empresas que distribuem dividendos regularmente e empresas que distribuem pouco dividendos. Os valores de muitos e poucos são definidos normalmente pelos investidores como o dividend yield das ações. Quando se olha o dividendo, talvez a primeira coisa que olhamos é o dividend yield, né? O que faz sentido, mas na minha opinião é até um erro, né? Quando você só olha o dividend yield como um indicador isolado, e muitos fazem isso, né? Bom, o estudo não contempla um prazo muito grande, né? Então é um médio prazo ali, porque ele foi de janeiro de 2015 a abril de 2020, a 15 de 4 de 2020. Então não foi longo prazo, né? É um prazo médio, mas ok, dá pra gente ter uma boa noção já com base nisso, tá? Os preços são ajustados pelos dividendos distribuídos, agrupamentos e desdobramentos quando existentes. Então ele fez lá o ajuste de a cotação, né? Foram compradas a quantidade de ações que correspondem a 10 mil no dia 2 de 2015. Então ele fracionou 10 mil. Fracionou não, né? Ele colocou 10 mil em cada um desses ativos. As ações que ele escolheu, Lojas Renner, VEG, então são duas ações aqui de crescimento, não são ações de dividendos. A Vivo, Porto Seguro, já são ações de dividendos, Itaúsa e Taesa, então 4 ações de dividendos contra 2 ações de crescimento aqui. Tá? Então ele até coloca que inicialmente o estudo tinha foco em apenas 2 ações de cada classe, ou seja, 2 de dividendos e 2 de crescimento, mas devido ao resultado das 4 ações iniciais, ele acabou colocando mais 2 ações de dividendos para confirmar o resultado. Os dividendos foram coletados no site de RI, então ele olhou site por site, deu um baita trabalho para ele fazer, né? Os dividendos distribuídos foram integralmente reinvestidos no dia útil posterior à data de pagamento, sempre que havia saldo remanescente. Então ele investiu o dividendo no próprio ativo que pagou o dividendo, tá? Caso houvesse saldo para isso. Se não houvesse, ele faria isso na competência seguinte. Bom, o gráfico do retorno. Então a gente pode ver aqui que retorno, a VEG teve um retorno maior, a Renner teve um retorno maior, aí depois vem a Taesa, Porto Seguro, Itaúsa e por último a Vivo, tá? Em referente a gráfico. Aí ele vai desmembrando um pouco mais referente a isso. Bom, a primeira conclusão, verificamos que as duas ações de crescimento tiveram o melhor resultado final. A segunda conclusão é que mesmo com a atual queda da bolsa, como um todo, todas as ações se valorizaram ao longo do tempo. Então mesmo a bolsa caindo, eu acho que quando ele fez esse estudo, devia estar nos 70 e poucos mil pontos ali, não tenho certeza. Acho que provavelmente 75 mil pontos, 78, alguma coisa do tipo. Então caiu bem, né, de 115 mil pontos para 78, e mesmo assim essas 6 ações performaram de forma positiva, nenhuma terminou esses 4, 5 anos aí de forma negativa, considerando os dividendos recebidos, né. A Lojas Renner se destacou desde o início, apesar de pagar pouco dividendo, sua valorização é absurda, mesmo com a queda, a Lojas Renner se manteve acima das demais ações. Então, na verdade, quem ficou em primeiro foi a Renner, não foi a VEG. Eu errei ali na minha análise de gráfico. Primeiro foi a Renner. E por quê? A Renner é uma empresa que ela tem um ganho de escala. Como ela faz para crescer? Ela tem um ganho de escala, abrindo mais lojas,
né? Ela tem a parte da financeira, então ela precisa muito reter caixa e até por isso tem uma margem baixa para poder cada vez mais escalonar e ter mais lojas e essas lojas começarem a maturar e começar a gerar receita para ela, tá? Então o mercado precifica isso e por isso que ela se destacou aí. A WEG é basicamente a mesma coisa, uma empresa inovadora que precisa reter parte do caixa para poder continuar inovando dentro do seu segmento. Então a WEG sempre teve um desempenho semelhante às demais ações, mas deu uma acelerada em 2019 2020, é fato também, né? Então a WEG aí 2019 2020 a cotação subiu, porque toda semana vem um fato relevante novo da WEG com algo interessante. A Taesa foi interessante analisar, se despontou como segunda colocada por um bom tempo, embolou com as demais a partir do meio do caminho, mas ao final do estudo permaneceu em terceiro lugar e sua queda foi bem menor que as empresas de crescimento. A Vivo, ao meu ver, foi a que menos sofreu com a crise, né? Uma empresa de tecnologia, uma empresa do ramo de telefonia, então, telefonia, internet, então, teoricamente, na época de pandemia, sofre menos, isso é fato, né? Ramo de telecomunicações aí são um setor que, pelo menos nesse momento, vão sofrer bem menos. Mas ficou na lanterninha, né? Mesmo distribuindo bons dividendos. E aqui o resultado final, né, basicamente do que ele fez, a gente pode ver, todas fecharam com uma boa valorização, um crescimento razoável, as de dividendos pagaram bons dividendos que foram reinvestidos. WEG tem um yield 3 vezes menor que Porto Seguro, mas valorizou 4 vezes mais que a Porto Seguro. O crescimento mensal médio de empresas de crescimento são realmente muito superiores às empresas de dividendos, tá? Porque as empresas do mercado precificam isso, esse crescimento da empresa. A Taesa teve o melhor dividend yield médio mensal e um bom crescimento médio mensal, logo uma empresa pode pagar bons dividendos e ainda crescer de forma sustentável, tá? Então não é porque a empresa distribui muitos dividendos que ela não vai crescer, às vezes a empresa cresce sim, tá? E ele chegou numa conclusão que aqui é o que eu concordo plenamente. O que ele fala? O resultado desse estudo me leva à conclusão que devemos ter os dois tipos de ação na carteira. Concordo plenamente. Independente da crise que venha, e este estudo demonstrou isso, as boas ações tendem a se valorizar no médio prazo, e com certeza no longo prazo, e com certeza mesmo, eu provo isso através dos vídeos dos aportes regulares, com 10, 15, 20 anos aportando aí. A importância dos dividendos passa a ser secundária, vê-se que os resultados dos dividendos, apesar de encherem os olhos, são inferiores à valorização do preço das ações de crescimento, também é um fato. A grande questão, entretanto, é que os estudos não conseguem responder e se ao aposentar estivermos vivendo uma crise? O preço das ações de crescimento terão caído bem mais que as ações de dividendos, como demonstra o estudo também. Se eu quero uma renda na aposentadoria, eu teria que vender as ações de crescimento muito desvalorizadas. Excelente apontamento aí do Richard. Por isso, defendo que existam ações de dividendos na carteira que consigam suportar uma renda mensal mesmo em época de crises. Essas não precisam ser vendidas. Então, é basicamente o que o Richard colocou aqui, é o que eu penso. Você precisa ter os dois tipos de ações na carteira. A minha carteira ela é bastante equilibrada nesse sentido, né? Eu tenho empresas fundos imobiliários, empresas que pagam bons dividendos, BB Seguridade, a Itaúsa. Eu tenho empresas de crescimento, no caso Lojas Renner, Banco Pan, Profarma, SLC Agrícola. SLC Agrícola não, a SLC Agrícola eu coloco ela num segundo nível, que são chamadas empresas de crescimento e dividendos. Existe esse tipo de empresa também, que são empresas que continuam crescendo, mas pagam dividendos razoáveis ali. Posso citar, por exemplo, Energias do Brasil, Fleury e a própria SLC Agrícola, que são empresas que têm potencial, estão crescendo, mas que não deixam de distribuir dividendos. Então também é essa terceira classe aí, que são ações de crescimento e dividendos. Então ela consegue fazer as duas. Tem empresas que são de crescimento, e essas empresas o mercado precifica de uma forma que ele precifica diferente às empresas de dividendos. E é legal você ter esses três tipos de empresa que eu procuro fazer na minha carteira, né? Mas voltado ao estudo aqui do Richard, são empresas que pagam aí, são empresas que você vê que boas empresas no longo prazo, e nem foi tão longo prazo, na verdade foi um médio prazo que ele utilizou, performaram muito bem no estudo dele, mostrando que também aquele vídeo que eu faço sobre os aportes regulares também demonstra que bons investimentos em boas empresas no longo prazo há o retorno do resultado, seja através de dividendos, seja através da valorização, e aí no final, quando você acumular o suficiente, você vai ter que tomar uma boa decisão. Vou viver de rendimentos, vou vender parte dessas empresas aqui que eu acumulei durante anos e agora já são empresas maduras, são empresas que eu posso vender, que eu já tenho um lucro absurdo nelas,
E é uma boa decisão que você tem que tomar, né? O ruim é quando você tem que tomar uma decisão de vender uma empresa porque você fez reserva de emergência, ou porque você só quer especular, ou porque você entrou em pânico porque o mercado está caindo e você entrou em pânico e acha que tudo vai acabar e o mundo vai acabar. Aí você quer vender as empresas no chamado pânico, quer comprar topo e vender fundo. Isso ocorre com uma frequência absurda e me deixa até meio triste as pessoas comentando isso, né? Ah, eu vou vender tudo que eu tenho porque eu só vejo caindo. Então assim, a pessoa compra ação sem nem entender por que ela comprou. Então a primeira coisa que você tem que saber como investidor é por que eu estou investindo, qual é o meu objetivo. Porque se você não tiver um objetivo, se você não sabe por que você está investindo, você vai vender no primeiro pânico que tiver. Você não sabe a menor ideia do que você está fazendo. Então, antes de investir, responda a primeira pergunta. Por que eu desisti? E só você pode responder essa pergunta por você. Não é nenhum guru, não é nenhum educador financeiro, ninguém. É só você mesmo, tá bom? Então nesse vídeo é isso. Eu vou deixar o link aqui do Melston na descrição. Tem bastante conteúdo legal que o Richard faz aí, é um cara bastante estudioso, respeito muito as considerações que ele fez. E esse estudo aqui, para mim, é um dos estudos mais perfeitos que eu já vi, mesmo não sendo tão longo prazo. Ele prometeu fazer um com um prazo até maior. E quando ele fazer, eu vou trazer aqui no canal e vou mostrar para vocês o que eu acho e como ficou esse estudo aí, tá bom? Nesse vídeo é isso, fico por aqui, deixe o seu like, comenta e se inscreva no canal, tá bom? Forte abraço e até breve.